A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Essa Gente Grapiúna. Programa que quer colocar em relevo os traços identitários de uma gente, as características mais marcantes da cultura de um povo, de uma gente, dessa gente, nossa gente Grapiúna. E como você sabe, nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 21h30 e todo sábado às 18h30. Com reprises semanais, você pode acompanhar se não conseguir nos acessar no momento em que a entrevista original vai ao ar. E para começar cada uma das nossas conversas, cada um dos nossos encontros com essa gente grapiúna, nós temos um tributo à palavra, um momento literário que é sempre conduzido por ele e por seus convidados e convidadas, o jovem e talentoso artista grapiúna, Gabriel Xavier. Deixe que a mão vá, e como se fosse asa, traga do silêncio de mim o riso, ou a música que eu não faço. Deixo que a mão vá, e busque na solidão de onde não me sei, o risco que me traça o grito, a linha que me traz a voz. Deixe que a mão vá, e como se fosse um Deus fiando a luz, me crie de meu nada. Rabiscos de Valdelis Pinheiro. Você tem acompanhado o nosso programa e tem percebido que nós temos uma série de entrevistas sobre juventude e política. E nós estamos dando continuidade nesse programa de hoje a esses encontros, a esses inspiradores e felizes encontros. Estou recebendo uma pessoa que eu conheço há algum tempo e que mais recentemente me aproximei ainda mais dele. Aprendi a cada vez mais admirar o seu trabalho, a respeitá-lo como liderança. E a despeito de sua pouca idade, é alguém que já se consolida no cenário político e no cenário não só político local, itabunense, mas regional e com implicações e reverberação nacional. Ele que é bacharel em Direito e pós-graduado na área do Direito do Trabalho Previdenciário, enfim, algumas especificações aqui que o apresentador não domina. Ele também licenciado em Ciências Sociais, ele é o presidente municipal, né, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, em uma militância na formação política do partido, em âmbito estadual, é um dos coordenadores e idealizadores do movimento Resistir, e é alguém que está no jogo, no tabuleiro político, embaralhado que é esse, que 2024 vislumbra, e é alguém que tem sido uma referência no campo progressista, no campo da esquerda. Ele vai falar quem é ele por ele. Eu estou recebendo hoje com muita alegria meu amigo, meu parceiro de tantos projetos aqui na nossa cidade, o Davidson Brito. Seja bem-vindo. Uma elegância que veio peculiar, todo no fino corte do terno. Mas, quero dizer a você, Davidson, que uma das marcas que mais dizem de quem você é o trânsito nos mais variados segmentos da sociedade, né? Do âmbito das mais calorosas discussões do direito, da teoria, das ciências sociais, do movimento da universidade, que você foi coordenador do centro acadêmico, membro ativo do Diretório Central dos Estudantes, aos movimentos populares, à arte, a alguém muito próximo da cultura. Enfim, você transita com essa desenvoltura, com essa leveza, mas acima de tudo porque você tem uma coerência entre o que você vive e o que você fala. É uma das coisas que eu dizia sempre nas entrevistas anteriores sobre esse movimento de juventude política, que é a crise de representatividade que assola a nossa política, é porque ninguém mais acredita no que as figuras carimbadas dizem o tempo todo, né? Porque elas não vivem aquilo que pregam. E essa juventude vem trazendo essa nova perspectiva, e você é uma das lideranças que mais tem ganhado espaço, notoriedade, justamente porque as pessoas conseguem reconhecer. Davidson é um personagem. É alguém que vive aquilo que prega e que não está se aproveitando de uma conjuntura e que pode favorecê-lo eleitoralmente para ser quem ele é. Isso é quem é desde sempre. Então é com essas palavras que eu queria lhe apresentar e dizer: seja bem-vindo a essa que é a nossa casa. Rafa, eu quero primeiro agradecer pelo carinho, né, pelo sempre generosa apresentação, e saber que essa recíproca é mais que verdadeira. A minha história, né, é a história que se confunde com a luta dos movimentos sociais no último período da nossa região, e não à toa, né? É uma história construída coletivamente, de alguém que parte de uma formação de um homem simples, servidor público estadual, com uma ligação muito forte com a cultura desde sempre,
e de uma mulher também simples, dona de casa, mas desde muito sempre com uma relação muito forte com a educação. E é desse processo de formação que surgem 3 filhos que são expoentes desse processo de construção, que é um processo social coletivamente e que hoje, a partir das múltiplas vivências que a universidade e outros tantos espaços me deram a oportunidade de vivenciar, me forma também em um ser político, em um ser também em uma parte da política, que é a política partidária da nossa região. Perfeito. Quando é que a política chega na sua vida, assim? Esse contexto é moldura, né? A sua trajetória. Compromisso do seu pai, a sua mãe, como alguém que tem ali uma referência de cuidado, de acolhimento, mas como é que esse viés, essa perspectiva fala mais alto? É na chegada na universidade, é na escola secundária? Onde é que Davidson se descobre como líder? É muito interessante ver essa pergunta, porque quando a gente para ver, né, os grandes referenciais da política da nossa região, a gente percebe que grande parte deles iniciou sua trajetória no movimento secundarista, nos grêmios estudantis, posteriormente, né, tiveram seu processo de reafirmação na política a partir do movimento estudantil universitário. E no meu caso em especial, eu começo muito tardio, né, minha vida política, né. Eu costumo dizer, usar até uma expressão, né, eu sou filho das jornadas de junho de 2013, né. A minha militância política, ela começa efetivamente a ser construída a partir daquelas mobilizações que inicialmente construídas a partir das reivindicações por um transporte público de maior qualidade, onde aqui em Itabuna, né, eu gosto sempre de reafirmar isso, Itabuna foi a primeira cidade no estado da Bahia a convocar uma manifestação de rua em 2013 para discutir o transporte público, né, a partir dos grandes manifestações que ocorriam em São Paulo, inicialmente naquele momento. E é naquele momento também que eu inicio minha caminhada, minha construção política, a partir da formação de um agrupamento, onde um conjunto de jovens de diversas organizações políticas, ou de não organizações políticas, como era o meu caso naquele momento ainda, se reúnem e formam o Comando Popular Itabuna, que é a iniciativa que vai coordenar as manifestações aqui na cidade, né, que ganham aquelas proporções gigantescas em todo o país, e em Itabuna não foi diferente. Maravilha. E aí, a partir dessa primeira iniciativa que tinha essa interlocução direta, né, com a melhoria dos serviços públicos, para onde é que Davidson caminha? A partir desse processo, né, é um processo que ele se confunde também com a minha entrada na Universidade Estadual de Santa Cruz, na minha primeira graduação, que é o curso de Ciências Sociais. Nesse mesmo momento, né, de manifestações de junho de 2013, eu tenho um contato com a entidade nacional do movimento estudantil, chamada Assembleia Nacional de Estudantes Livres, que tem na sua direção, majoritariamente na época, né, a juventude do Partido Socialismo, dos Trabalhadores Unificados, Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU, que é qual, né, poucos meses depois, eu começo a ter uma relação mais direta de envolvimento de construção, e no final do ano, né, de 2013, eu tomo a decisão também de ingressar no partido e de construir militância na sua juventude. A partir daí, é que eu começo de fato a ter uma orientação teórica, né, a partir do processo de importância da organização da juventude, de ocupação dos espaços, que é onde eu, ainda enquanto calouro do curso de Ciências Sociais, né, formo uma chapa, né, para disputar a direção do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, na época, né, historicamente dirigida pelas juventudes do PCdoB e do PT no curso de Ciências Sociais. E daí, para estar em diante, foram, né, uma série de processos de disputas dentro do movimento estudantil e que veio, né, formando politicamente o meu processo de construção dentro e fora da universidade, a partir de outros espaços de intervenção, mas sempre ligados à luta da educação pública. E aí, Davidson, você, depois desse primeiro momento, né, como um militante filiado ao PSTU, construindo essa militância política de juventude do PSTU, você vem para o PSOL e ganha essa visibilidade a ponto de hoje ser o presidente municipal, uma disputa dura, mas que consagrou o seu campo, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa história de transição de um partido para o outro, sempre no âmbito da esquerda, mas também como foi essa vitória consagradora, que aqui hoje nós estamos também celebrando a mudança de rumos do Partido Socialismo e Liberdade na nossa cidade, representada por você, por Eliana e por todo o campo político dessa juventude que lhe acompanha. É bem interessante, Rafael, a gente poder falar um pouco sobre isso, até para que a população, né, que a cidade no conjunto tenha a oportunidade de ouvir, por mim, de fato, como é que se dá esse processo. Infelizmente, tem saído muitas bobagens aí no meio, nos meios de comunicação da nossa cidade, né, diversas notícias envolvendo tanto a nova direção quanto o presidente eleito, que em questão sou eu,
que envolve todo esse processo de reorganização do partido aqui em Itabuna. Mas antes de todo esse processo acontecer, né, o meu processo de saída do PSTU, ele se dá nos marcos do final de 2015, por uma divergência do ponto de vista teórico, né, em todo um debate envolto aquele processo que envolvia a saída ou não saída da presidente Dilma da presidência da República, e até ali abriu-se um grande debate dentro do partido, onde um setor majoritário do partido opta por sair do PSTU por entender que a divergência, né, sobre aquela questão não cabia mais no partido, né? Mas o processo de entrada dentro do PSOL não se deu com algo automático, né? Pelo contrário, eu tomo a decisão de construir a minha militância nos próximos 3 anos, né? Junto aos movimentos sociais. É aí que eu aprofundo a minha relação ainda mais com os setores da educação pública, nesse momento, não necessariamente ligado à universidade, mas sobretudo também a outros setores, como por exemplo, a uma atuação mais próxima à rede de ensino em Itabuna, construindo um processo de fortalecimento das lutas encabeçadas pelo SIMP, o Sindicato do Magistério Público Municipal da nossa cidade, e que vai também introduzir na minha vida política um novo horizonte de construção e de atuação política para um próximo período. E é a partir desse processo de construção, né, de um outro horizonte que vai colocar para mim, né, sobretudo, uma outra relação de construção que aponta a necessidade de voltar a militar e construir um partido político. É nesse sentido, né, você já citou aqui a companheira Deliana, que nós temos um conjunto, né, de reuniões junto com Deliana e outros membros, a debater qual é o horizonte de construção possível a ser construído naquele processo a partir da conjuntura que nós tínhamos estabelecido no nosso município. É a partir daí que nós decidimos entrar de maneira conjunta no Partido Socialismo e Liberdade, no PSOL, entendendo que era preciso também disputar a direção daquele partido para tomar os seus rumos à construção de um projeto que garantisse de fato o tamanho das respostas, das tarefas imediatas que eram colocadas e que tanto necessitavam de respostas pelo conjunto da população itabunense. Maravilha. E aí, chegamos a 2023. Você, em 2023, organiza esse partido no processo eleitoral e a disputa é vitoriosa. Quais são, então, esses novos rumos que o pessoal vai tomar aqui na cidade sob sua liderança? A gente vivenciou, Rafa, né, no PSOL. O PSOL é um partido que tem um pouco mais de 10 anos aqui em Itabuna. É muito tempo, né? É muito tempo para um partido com potencial de construção com que o PSOL vem possuindo nacionalmente. A gente costumava dizer que o PSOL crescia a nível nacional, crescia a nível estadual, mas não conseguia avançar no seu processo de construção aqui em Itabuna. E na nossa avaliação, esse processo se dá porque o maior impeditivo do PSOL crescer no nosso município era a sua direção. Na nossa avaliação, a direção que o PSOL possuiu nos últimos 10 anos paralisou o partido em um processo que muito se parece com um apadrinhamento que impedia que o contraditório, que outros processos dialéticos pudessem contribuir para o processo de construção partidário. E hoje, esse PSOL de 2023 é o PSOL que quer ser o PSOL da escuta, sobretudo. Nós temos amadurecido dentro desse partido a compreensão que ninguém melhor do que as pessoas que vivem os problemas para apontar as saídas para a resolução desses problemas. E a maior tarefa de um partido político na contemporaneidade é conseguir ouvir as pessoas. É conseguir construir uma política para o povo, com o povo. E para isso é fundamental construir um trabalho de escuta e, sobretudo, de maturidade para compreender que sozinho o nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade, não será capaz de construir nesse momento as respostas que o povo de Itabuna precisa. E é por isso que nós não queremos fugir do debate com as organizações políticas do campo da esquerda da nossa cidade. Nós achamos fundamental construir um processo de unidade que garanta para o próximo período, para todas as organizações de esquerda, um projeto que seja do tamanho das necessidades do povo de Itabuna. E aí, isso vai incluir as lutas da juventude, das mulheres, do povo periférico, mas também vai incluir uma maturidade histórica que precisa ser construída dentro do campo da esquerda no nosso país e da esquerda grapiúna, que é de entender que nesse processo não existe mais importante ou menos importante. Todos serão fundamentais
para a construção de um projeto que seja do tamanho das necessidades do povo da nossa cidade, que é um projeto que não tem o direito de errar com Itabuna e que, sobretudo, é um projeto que precisa ser construído de gente com a gente, de pessoas que se pareçam com a gente, porque a gente também está cansado de ver no retrato da política pessoas que não se parecem com a gente, que não viveram as vivências que nós vivenciamos todos os dias das nossas vidas. E aí você destaca, eu acho que em algumas passagens da sua fala, o tamanho das necessidades, né, que o nosso povo tem. E todos nós temos, né, direto ou indiretamente, maior ou menor intensidade. Não são poucas, no âmbito da cultura, no âmbito da saúde, da educação, do saneamento, da infraestrutura urbana. Recentemente nós passamos um período de dificuldade com a coleta do lixo na nossa cidade. Nós temos um verdadeiro descaso do poder público municipal com a gestão da cultura, né? Nós temos uma Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania que pensa o momento e não pensa o fomento. Nós estamos aqui gravando esse programa no início de novembro. Diversos municípios já estão avançando na implementação da Lei Paulo Gustavo. Itabuna não dá sinais de que isso possa ocorrer no curto prazo. São muitas, né, as necessidades, mas nós estamos vendo campos da esquerda dando legitimidade a essa atual gestão. Como é que o pessoal vai se portar nessa construção? Essa consciência de que são gigantes as nossas necessidades e, ao mesmo tempo, nós estamos vendo que a união da esquerda muitas vezes está sendo impedida por um loteamento de cargos no poder público municipal, um toma lá da cá, que é justificado muitas vezes porque há um alinhamento do partido do atual gestor com a base do governo no âmbito estadual, o PSD do Otto Alencar, que está junto com o governo do PT de Jerônimo, e a esquerda aqui, por exemplo, nós estamos vendo o PT dividido, com parte significativa dele dando indícios fortes de que vão apoiar esse governo do Augusto, que já aponta como um dos mais desastrosos da história recente de Itabuna. Como é que você está vendo esse tabuleiro todo embaralhado aí? Para onde é que o pessoal vai nesse caminho? Rafa, nós não temos nenhuma dificuldade em apontar quais os caminhos que nós pensamos que o pessoal deva cumprir nesse processo. Primeiro que nós acreditamos que esse debate, né, com os companheiros da esquerda, né, mais especialmente da federação do PT, do PCdoB e do PV, que já declararam, né, parte do PT apoio ao atual governo, o PCdoB na sua integralidade e o PV da mesma forma, nós queremos construir um debate de forma muito fraterna, mas também com a dureza que esse debate requer. Nós não temos nenhum tipo de problema em apresentar qual a avaliação que nós trazemos sobre a cidade, e é uma avaliação hoje de uma cidade que parece desgovernada, é uma cidade onde o interesse individual prevalece sobre os interesses coletivos, e prova disso, a materialização da ruína que se tornou a gestão do prefeito Augusto Castro é a gestão da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, hoje coordenada pelo senhor Clodoaldo Rebouças. Então esse processo para nós exemplifica uma falta de descaso e de falta de escuta do prefeito. Eu acabei de falar há pouco que o pessoal quer construir um processo de direção ouvindo as pessoas. E se nós, de fato, ouvirmos as pessoas, nós saberemos que as pesquisas indicam que o atual governo possui aproximadamente 69% de rejeição da população itabunense. Então, se o PAISOL quer ser um partido que quer ouvir as pessoas, o pessoal não pode caminhar com o atual governo. Então, a vida e a política é feita de escolhas. E nós não temos dúvida que a nossa escolha não será a de caminhar com o prefeito Augusto Castro, mas também será a escolha de construir um processo de uma alternativa que não se exclui, que não se sectariza, que não se isola, mas que dialoga com coerência e que está disposto a dialogar com todas as organizações de esquerda deste município, que tenham a capacidade de construir um processo coletivizado sem levar em consideração os erros e acertos específicos de determinados grupos, mas considerando um projeto de superação coletivo. Porque nós acreditamos muito, Rafael, que Itabuna tem capacidade de desenvolvimento, mas nós também queremos debater com cada uma dessas organizações qual o modelo de desenvolvimento que nós queremos para Itabuna. O do modelo de desenvolvimento que quer crescer por crescer, sem respeitar o meio ambiente, sem respeitar os espaços, para nós não interessa. E nós vivemos no último período uma prova importante sobre isso. Nós não podemos fazer um debate sem Itabuna hoje, sem levar em consideração o período passado.
sem levar em consideração o que foi os impactos da Covid-19 na nossa região e o que foram as enchentes do último período na nossa região, que mostraram que se por um lado a desigualdade social ela existe, por outro lado mostraram também que ela pode ser ainda mais cruel com aqueles que mais precisam e que são aqueles que historicamente têm tido nos espaços da cidade um espaço de exclusão. E aí é importante que a gente diga quem são essas pessoas. Essas pessoas são as mulheres, são as negras e os negros, são os LGBTQIA+, são os periféricos, são aqueles e aquelas que historicamente sofrem nas filas dos postos de saúde, que sofrem nas filas dos hospitais por falta de atendimento. São aqueles que choram quando tem os muros das escolas derrubados dessa escola por falta de infraestrutura nas unidades escolares. E são os mesmos que hoje protestam nas ruas de Itabuna por reformas de unidades escolares que nunca terminam. Então é preciso que a gente tenha a capacidade de construir uma Itabuna diferente, mas que a gente também consiga ter a compreensão de qual é essa Itabuna diferente que nós queremos. E é essa reflexão que nós, do pessoal em Itabuna, queremos contribuir e queremos fazer um chamado para todas as organizações de esquerda do nosso município a ser parte desse processo. Volto a dizer, nós não temos nenhuma ingenuidade em acreditar que o pessoal sozinho será capaz de dar conta do tamanho dessa tarefa. E aí você fala de segmentos que são mais atingidos, né, por esse descaso, pela negligência. Eu costumo dizer pelo repúdio que o próprio gestor e sua equipe dão a esses segmentos. Eu vou dizer um caso concreto. Você participou disso, eu também estava lá, ninguém nos contou. A Conferência Municipal de Cultura. E todo o processo de escuta e de construção das pré-conferências, dos debates setoriais e a culminância que foi os 2 dias, 21 e 22 de outubro, em que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura estiveram reunidos no Centro de Cultura Adonias Filho, e os senhores, aqui eu vou nominá-los, gestor Augusto Castro e Clodoaldo Rebouças, nem lá estiveram. Diversas conferências foram e estão sendo realizadas, abertas pelos prefeitos de cada cidade e conduzidas pelos diretores de cultura, secretários municipais de cultura das suas cidades, com um empenho, um envolvimento, um cuidado e a escuta. Aqui em Itabuna houve um total descaso, uma negligência, um repúdio. O gestor público municipal não ouvir os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, para mim é um desrespeito dessa categoria. E não foi por falta de agenda, porque o gestor estava na cidade e atores, produtores culturais, inclusive encontraram com ele em alguns espaços. E o nosso presidente da Fundação Itabunense delegou a seus colaboradores que lá estivessem no momento maior da sua pasta, que é escutar a comunidade cultural, a comunidade que desenvolve a arte e a cultura no seu município. E se vocês conseguirem dar outro nome que não descaso e negligência, eu desconheço. É um outro adjetivo que se tem. Então essa é um pouco da realidade, a forma como se trata. Quando eu digo assim, é uma gestão cultural de momento e não de fomento, é porque acredita que uma fundação de cultura não deve ser um órgão de suporte, de incentivo e de investimentos. Acaba virando uma produtora cultural e aí a gente vai tentar descobrir por que isso acontece. Você participou ativamente dessa construção, desde toda a mobilização, um grupo que surgiu na nossa cidade chamado Pensamento Manifesto. Nós já recebemos aqui diversos integrantes desse grupo, gente da comunidade, sociedade civil. Como é que você entendeu essa construção e em que situação nós estamos hoje, quando se fala da cultura do nosso município? Não, para nós, iniciativas como o Pensamento Manifesto só refletem a ineficácia do poder público na atuação da aplicação de políticas públicas, né, na agenda cultural. Nós temos um município onde tem leis, né, que regulamentam o processo de gestão da cultura. Existe a necessidade de implementação de novas leis, como a lei, por exemplo, do Fundo de Cultura Municipal, né, que apontam para um desafio gigantesco do campo da cultura. E, Rafael, eu costumo dizer, para aqueles que são mais próximos a mim, sabem do que eu vou falar agora, né, modelo de gestão é opção. O governo Augusto Castro, o prefeito Augusto Castro, o senhor Clodoaldo Rebouças, presidente da FIC, fizeram uma opção por qual modelo de gestão queriam aplicar na Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. Na nossa opinião, na opinião do Partido Socialismo e Liberdade, é preciso que os artistas agora deem a resposta para o governo de qual modelo de gestão que nós acreditamos que precisa ser construído para a cultura no nosso município. Sabe por quê?
porque senão a gente vai ficar a vida toda debatendo entre nós qual o modelo de gestão e não vamos para a rua disputar com a sociedade qual o modelo de gestão que nós queremos para Itabuna. E assim acontece, Rafael, com os outros setores da sociedade. A gente precisa fazer a disputa das nossas ideias não com o PSOL, não com o PCdoB, com o PT, com a consulta popular. Nós precisamos fazer o conjunto da disputa das nossas ideias com o conjunto da população itabunense. É por isso que nós temos muito orgulho de dizer que o nosso partido tem construído um processo de amadurecimento, de formação de núcleos de bases nos territórios onde as pessoas moram. É por isso que vai ter núcleo do PSOL no próximo período, lá no condomínio São José. Vai ter núcleo do PSOL lá no Simval Palmeira, na Nova Califórnia, no João Soares. Porque a gente entendeu que não dá mais para esperar que as pessoas corram atrás da política. A política precisa ir atrás das pessoas. Porque existe uma corrente contrária a isso, através dos meios de comunicação hegemônicos, que colocam as pessoas em uma dinâmica de vida que impedem elas de estarem organizadas para um processo de construção das suas próprias necessidades. Então está na hora de ter um instrumento na nossa cidade e o pessoal se coloca como parte de construção desse instrumento de fortalecimento de um setor da sociedade. E aí, Rafael, mais uma vez, na vida e na política é preciso ter posição. E a nossa posição é de construir esse processo junto à maioria da população. O pessoal tem sim um interesse em um dia administrar essa cidade. E nós não vamos fugir desse debate. O pessoal tem sim um interesse em 2024 em formar uma bancada de vereadores e vereadoras da Câmara. Mas nós não queremos isso por um feitiço. Nós queremos isso por necessidade. Porque entendemos que a forma e o modelo hoje sobre a qual está condicionada a Prefeitura de Itabuna e a Câmara de Vereadores não serve à maioria das pessoas da nossa cidade. E nós não queremos governar essa cidade para todos e todas. E tem gente que não gosta quando a gente fala isso. Acha estranho, porque acha que partido político precisa fazer governo para administrar para todo mundo. O pessoal quer administrar Itabuna para construir para a maioria. Porque já tem uma minoria nessa cidade, que já governa essa cidade durante muito tempo, que não precisa, por exemplo, que partidos como o PSOL existam. Essa minoria, melhor dizendo, foi a mesma minoria que elegeu anos atrás a maior tragédia da história desse país. E é a mesma minoria que vai voltar em 2024 agora e vai querer nos convencer, mais uma vez, que aqueles que mais atacam a democracia agora querem fazer uso da democracia de forma fantasiosa. E é essa denúncia, é essa tarefa número 0 que o nosso partido vai construir em 2024 em todo o país. Perfeito. Nós estamos aqui com esse debate acalorado, mas vamos mostrar algumas imagens aqui do Davidson, estamos entrando no quadro final do nosso programa, para ilustrar a nossa trajetória aqui desse jovem. Aqui foi na jornada de junho 2013, o início de tudo. Vamos passar aqui mais algumas imagens de maneira breve. E aqui? Aí é uma relação do movimento negro. Meu primeiro contato com o movimento negro no coletivo Só Podia Ser Preto, né? Hoje é um movimento que eu introduzo minha militância política dentro do movimento negro, que me faz hoje atuar, né, no movimento negro unificado, que é parte do meu processo de formação também, de me entender não só enquanto jovem, mas sobretudo enquanto negro, e a importância de fazer esse recorte racial em uma sociedade racista como a nossa. E essas da UESC que nós estamos vendo agora? A UESC é quem vai fazer todo o meu processo de formação enquanto sujeito político, né? É lá na UESC que eu vou conseguir ter contato com as minhas referências políticas, né? Companheiro Zé Roberto do PSTU, companheira Deliana Risselli, companheiro Márcio Coelho, que hoje é o nosso presidente do PSOL lá em Eunápolis. Então, parte da onde eu conheço minhas referências políticas e que vai ser os primeiros que vão também contribuir para o meu processo de formação. Essa imagem aí é uma imagem que eu coloquei, que eu tenho muito carinho, né? Que é a imagem da minha mesa, né, de TCC, do curso de Direito, da minha segunda graduação, onde eu tive a felicidade de ser premiado aí com a nota final 10 e com indicação para o mestrado, que eu espero aí no próximo período iniciar. Maravilha. Deus, o tempo passou voando, discussões acaloradas, temas significativos. Vamos deixar a sua mensagem, né, para esse caminho que você está construindo no ano de 2024, principalmente, para a gente concluir essa nossa conversa e deixar o espaço aberto para você retornar. Tem muito a dizer, muita coisa para a gente discutir, então vamos
deixar essa mensagem final. Queria mais uma vez agradecer pelo convite, dizer da alegria de poder compartilhar um espaço como esse, que apesar da falta de tantos incentivos, tem mostrado a sua credibilidade pela coerência e pela forma como é construída. Convidar a população de Itabuna a se envolver nesse processo, a construir o Partido Socialismo e Liberdade para o próximo período. Convidar a conhecer a nossa pré-candidata a prefeita de Itabuna, a professora Deliana, uma companheira que tem o seu histórico de lutas, carimbada no movimento feminista, no movimento das lutas em defesa da educação, mais recentemente comprovado a sua referencial nas lutas em defesa da solidariedade por um outro nível de sociedade. E da mesma forma, convidar a companheirada a conhecer a nossa pré-candidatura a vereador de Itabuna, lançada no dia 20 de novembro, dia mais que especial, Dia da Consciência Negra, para juntos virarmos o jeito de fazer política na Câmara de Vereadores e na Prefeitura e construir um novo jeito de fazer esquerda também em Itabuna. Maravilha. Com essa energia, né? Com esse ânimo, com essa necessária virada de chave, é que nós fechamos esse bate-papo da série Juventude e Política com Davidson Brito, no Essa Gente Grapiúna, feito para você.